Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui na comunidade Baroli. E o tema de hoje vai ser criação de briefing de projeto. Essa criação de briefing de projeto vai servir tanto para projetos de interiores, como também arquitetura residencial, arquitetura comercial, corporativa e até mesmo projetos maiores, como por exemplo torres residenciais, torres comerciais, condomínios. Não importa, sendo arquitetura, até mesmo paisagismo, você consegue aplicar essa metodologia de criação de briefing. Eu vou citar alguns erros comuns aqui com você para que você não passe por eles, ou se você passar por eles, você saiba que isso é natural acontecer. Esse processo de briefing também que eu crio se aplica caso você preste serviços de imagens renderizadas ou até mesmo queira, por exemplo, montar o seu portfólio para você criar aí uma biblioteca ou até mesmo criar material para divulgação do seu trabalho nas mídias sociais, no site. É um processo de criação de projeto. Se você também está na faculdade, você consegue aplicar essa metodologia para a criação de projetos que você vai desenvolver na universidade. Eu quero começar com a parte dos erros mais comuns, dos erros mais frequentes, porque possivelmente você vai passar por eles e se não passar, aí eu vou te dar essas dicas aqui para você poder saber que essas coisas acontecem. O primeiro erro é, independente se você trabalha sozinho ou se você tem uma equipe trabalhando junto com você, é achar que você vai acertar esse processo de primeira. E não é assim. Você vai estipular prazos, você vai estipular uma sequência a ser produzida, você vai definir os dias que são para revisão e, muito provavelmente, esse cronograma que você montar não vai dar certo de primeira. É muito provável que isso aconteça. Foi assim comigo, também foi assim com outras pessoas. Então, esse é o primeiro erro, achar que você já vai acertar de primeira tanto com você quanto com a equipe. E vai ser um processo. Você vai lapidar toda essa metodologia aos poucos. Você vai estipular um prazo, você vai estipular os dias de entrega e você vai medir o tempo seu e também da sua equipe, tanto dessa dinâmica de construção de um projeto, como também com as outras demandas que existem numa empresa ou também de outros clientes. Então, não é algo que você já vai acertar de primeira. Você vai ter que testar, você vai ter que medir o tempo de cada um e também do projeto, porque tem projeto que é mais rápido e tem projeto que vai demandar mais tempo. Às vezes, um projeto de banheiro, ele vai levar mais tempo do que um projeto de um quarto. Ou o projeto de uma casa vai levar mais tempo do que o projeto de uma sala. Vai variar muito de projeto para projeto. E é na prática, é no dia a dia, aplicando, aperfeiçoando, que você vai chegar nessa estrutura de processo, né? Quando eu falo processo, eu estou falando as etapas para elaboração de um briefing até você chegar à etapa de apresentação de um estudo preliminar, ok? E o segundo erro que acontece é você querer desenvolver a melhor planilha, a planilha mais bonita, a apresentação mais perfeita, a revisão mais bem elaborada que você puder já de primeira. E você vai perder um tantão de tempo criando esses arquivos, criando esses templates e você nem sabe ainda se vai dar certo ou não. Isso também é um erro, você querer fazer tudo ali perfeito de primeira. Não. Começa pelo simples, começa pelo básico. Eu vou mostrar aqui para você como eu comecei. E depois, aos poucos, quando você for definindo o ritmo, entendendo os prazos, entendendo a dinâmica sua e da sua equipe, aí você vai aperfeiçoando o seu processo e deixando ele mais apresentável. Nós somos arquitetos, você pode ser designer de interiores também, e a gente sabe que você vai prezar pela estética também, não só pela estrutura, pela parte prática de todo esse processo, mas também pela estética. Mas, primeira parte, ignora um pouco a estética nesse primeiro momento, nessa primeira fase, para a gente focar em entender qual é a dinâmica sua e da sua equipe. Então, não cometa esse erro de querer fazer tudo lindo, maravilhoso assim de primeira, porque esse processo, quem vai ver vai ser você e vai ser sua equipe.
esse processo ele não vai ser visto pelo cliente, pela sua audiência, ele vai ser visto por você. Então não tem problema você começar pelo simples, até porque às vezes a gente quer complicar demais e a gente paralisa, a gente leva muito tempo, acaba desistindo. O mais importante agora é você colocar em prática e colocar rápido, colocar em ação, executar. Que é um outro erro que também acontece com frequência, é você levar tempo para executar. Você assiste todas as aulas aqui da comunidade, mas não executa. Essa é uma aula que não é para você assistir na academia, escutando o áudio aqui como se fosse um podcast. Não, eu quero que você assista essa aula e logo depois que você assistir, você só vai assistir qualquer outra aula aqui da comunidade depois que você colocar em prática. Ah, Mari, mas eu já tenho a minha metodologia, eu já sei criar meu briefing, tudo certo, só que eu tenho certeza absoluta que vai ter alguma coisa que eu vou falar aqui pra você, que você vai conseguir aplicar na sua metodologia, na sua maneira de criação de briefing. Eu não tô pedindo pra você deixar de fazer a forma que você faz o seu briefing para passar a fazer da minha maneira aqui que a gente faz no Estúdio Baroli. Não, assiste essa aula, veja o que se aplica para você, anota, vai anotando, não assiste essa aula de forma passiva, assiste de forma ativa, cria anotações. E aquilo que servir para você, do que eu for falar, já termina essa aula e passa para o seu processo, passa para o seu template, passa para a sua forma de fazer, aplica, põe em prática, porque senão, teoria por teoria, você não vai acabar aproveitando esse conteúdo, você vai ver outras coisas, ou você vai assistir outros vídeos e vai perder o timing de execução. Então, terminou essa aula, põe para ação os pontos aqui que você pode aperfeiçoar na sua maneira de fazer e não deixa de lado, porque isso é um erro muito frequente que acontece. Você assiste todas as aulas, assiste tudo e na hora de ir para ação acaba não colocando em prática. Então, é muito melhor você colocar em prática do que deixar para depois e o depois acaba não sendo feito. Isso é um erro bem frequente também. Um outro erro bem frequente que acontece é cada hora que você for revisar a etapa do seu projeto com a sua equipe, e isso é um erro quando você tem uma equipe, ok? Você faz essa revisão cada hora de um jeito. Primeiro você entrega em texto, aí numa outra vez você vai entregar em áudio a revisão, outra vez você vai gravar um vídeo, ou de uma outra maneira você vai fazer uma reunião com a sua equipe ou com os arquitetos e designers envolvidos. Cada momento você entrega a revisão de um jeito. Isso gera confusão para você, para sua equipe e também uma falha enorme de comunicação pode acontecer. Porque se você entrega só em texto, pode ter infinitas interpretações. Se numa outra vez você entrega em áudio, também falta a parte visual, por exemplo, de mostrar. Pode ser que você entregue, por exemplo, ali você exporta o PDF, faz as anotações e envia para sua equipe. Se você trabalha de forma digital ou em home office, e você manda esse PDF para sua equipe com as anotações, grava um vídeo, envia. Aí, de uma outra forma, num outro projeto, você faz de outro jeito, envia por texto. O que faz você cada hora enviar um formato de revisão diferente? Quando você está com pressa. Quando você está com pressa, você acaba fazendo o que é o mais prático ali para você. E isso atrapalha muito a comunicação com a sua equipe e definir um sistema, definir uma forma de você fazer que a equipe vai estar habituada com aquilo e vai entender cada vez mais como funciona a sua comunicação na revisão. Por isso, não cometa esse erro de a cada revisão, a cada projeto, por conta da pressa e do tempo, você entregar de uma forma. E você vai precisar descobrir qual é a melhor maneira que você vai revisar esses desenhos na etapa do estudo preliminar, de uma maneira que a sua equipe entenda muito bem, que você consiga também se comunicar bem. E um outro erro, também bem frequente, é o seguinte: a responsabilidade da comunicação. O que acontece? Se você se comunica de uma forma e a outra pessoa não entendeu, a responsabilidade da comunicação, ela é sua, como comunicador, e não da pessoa que está escutando. Se você tiver esse cuidado com a sua comunicação,
vai evitar com que a tua equipe faça algo completamente diferente daquilo que você gostaria. E é quando você envia o projeto, faz a revisão para sua equipe, e aí quando você pega, você vê que não é nada daquilo que você falou, ou que você quis falar, que a sua equipe executou. Portanto, o cuidado com a comunicação da outra pessoa entender é de responsabilidade sua. Por isso, o texto ele é muito complicado, somente o texto, porque pode ter infinitas interpretações ali, principalmente quando a gente faz uma revisão na pressa. Então, evita fazer revisão na pressa. Se você tem, por exemplo, uma planta de estudo que precisa ser revisada, imprime, porque é muito melhor quando você imprime do que quando você vê na tela. É completamente diferente a revisão quando é planta, você imprimir. Isso é super importante. A responsabilidade da comunicação, ela é sua e não da sua equipe. E você ter cuidado com isso, é o que eu falei, vai evitar muito bate e volta de projeto. Por quê? Porque a sua equipe vai entender muito melhor aquilo que você quis dizer. E um exercício que eu gosto de fazer muito com a minha equipe, que se chama Rapport, muito utilizado, essa técnica, é você, depois que você explica, perguntar o que você entendeu. Perguntar para a pessoa, o que você entendeu de tudo isso que eu falei? O que você acredita que... Não é acredita, né? Mas o que você realmente acha que eu quis dizer com tudo isso? Algo mais ou menos por esse sentido, a pessoa vai explicar o que ela entendeu e aí vocês vão cruzar a informação, você vai entender se realmente aquela pessoa entendeu o que você quis para aquele projeto. Quanto mais informação você passar para a pessoa e explicar de diferentes maneiras, melhor. Se você tiver um desenho, se você tiver uma foto de alguma referência, se você quiser escrever, se você quiser gravar em vídeo, quanto mais você amarrar, tanto visual quanto pela escrita, quanto pelo áudio, mais você vai ser assertivo na sua comunicação. Eu já devo estar no quinto, sexto erro, mas outra coisa que acontece muito é a gente querer pegar para fazer a revisão, porque a gente acha que é mais fácil a gente fazer do que a outra pessoa e muitas vezes pode ser sim mais rápido, porque já tá na nossa cabeça, a gente já sabe como a gente quer, a gente já tem habilidade na ferramenta que a gente tá pedindo pra pessoa fazer ali e a gente pega e assume essa responsabilidade e pega a gente mesmo para fazer. Só que o que acontece? Acontecem algumas coisas aqui. A pessoa, né, a pessoa da sua equipe, ela não vai aprender com aquela informação, ela não vai entender o seu jeito, como você gosta, como é que tem que ser feito. Precisa dedicar um tempo para a equipe, para a revisão, para explicar como você gostaria, como você quer que seja e não pegar a função para você fazer, porque isso a gente fala um pouco que são as pessoas mais centralizadoras, porque a gente garante que aquilo vai sair certo, que aquilo vai sair correto, do jeito que a gente quer. Só que precisa existir esse treinamento da equipe, porque senão você começa a pegar tarefas que não era para você estar ali fazendo, tarefas que são operacionais, quando você deveria estar cuidando de outras frentes do seu negócio, como captação de cliente, cuidar de cliente, fazer outras revisões, como tantas outras tarefas que você precisa fazer do seu escritório, se você trabalha, tem aí minimamente uma equipe, ou se você tem uma pessoa, um estagiário que trabalha com você. Por isso, evite ao máximo pegar para você essa tarefa. Eu sei que você pode achar que vai ser mais rápido você fazer, mas não faça isso. Grave ali o conteúdo, explique. Ou se você trabalha no escritório físico, se você tem um espaço físico, chama o arquiteto ou o estagiário envolvido, explica para ele como tem que ser feito, porque quanto mais você treinar a sua equipe, mais você vai conseguir tempo livre para fazer o que precisa ser feito para sua empresa, o seu negócio crescer. E por último, um outro erro frequente é quando você acha que essas ferramentas, a que eu mostrar aqui para você, não vai funcionar para você. Ou achar que só funciona nas ferramentas que eu mostrar aqui para você. Essa aula e o conteúdo que eu vou mostrar, eu quero que você veja que é independente das ferramentas que você vai utilizar. Se você vai utilizar para fazer a sua revisão o Zoom, ou o PPT, ou o texto, o Word, ou se você faz seus projetos no AutoCAD, o Revit, ArchiCAD, SketchUp, não importa a ferramenta que você usa. Eu quero que você olhe para tudo aquilo que eu vou falar aqui, pegue essa informação e transforme isso para aplicar
nas suas ferramentas. Se você quiser utilizar as ferramentas que eu uso, tá tudo certo também. Mas todo esse conteúdo que eu compartilhar com você vai ser aplicável para o seu negócio, o seu escritório, a sua forma de fazer. Dito isso, eu vou começar a mostrar todo o processo aqui de construção do briefing e eu vou dividir em duas etapas. A primeira etapa é aquela que eu falei, comece pelo simples, para você entender a dinâmica do seu escritório, o tempo, prazo, etc. E depois você vai aperfeiçoando, vai melhorando esse processo. Lembrando que isso é criação de projeto, é a etapa do estudo preliminar. Você já está ali com todas as informações que você precisa do projeto, do cliente, você já foi fazer o levantamento, você já tem o material suficiente para você começar a etapa do estudo preliminar, que é quando você vai fazer a pesquisa de referência, você vai criar uma planta baixa de layout ali para você puxar a sua volumetria 3D, para você construir a sua volumetria em 3D, para você elaborar o seu projeto, até chegar na fase final de apresentação, que são as imagens conceituais ou renderizadas que você vai ali apresentar para o seu cliente ou divulgar nas mídias sociais, colocar no site, etc. É esse processo de construção de projeto a partir de uma base que você já colheu ali de informação, para a partir disso você ter insumo suficiente para você poder criar ali a sua proposta de apresentação de estudo preliminar. Quando eu comecei a fazer aqui no Estúdio Baroli essa parte do briefing, né, quando eu comecei a empresa, o que acontece? Eu tenho uma equipe hoje com 5 pessoas e uma dessas pessoas, às vezes 2, trabalha comigo nessa parte de criação de projeto para execução junto comigo. E a primeira parte dessa elaboração foi bem simples e eu faço questão de mostrar aqui para você, porque essa simplicidade no início vai te ajudar a ter velocidade de aplicação para você entender os prazos. A primeira fase, eu queria fazer 2 projetos por semana, completos, desde a parte do briefing até a etapa de finalização de render, imagem para a apresentação, 2 projetos por semana. Depois eu passei por 1 projeto por semana, porque 2 projetos por semana não estava fluindo muito bem, porque acabava que a entrega final desse projeto ficava não do jeito que eu gostaria que ficasse, o tempo ficava apertado, então interferia na qualidade do render, interferia na qualidade do projeto, interferia em todas as fases. Só que aí tem a questão do briefing, da criação do briefing, que é justamente aqui que eu vou te mostrar esse processo todo, ficava apertado, fazer também todo esse processo. Até que a gente chegou no ponto de fazer um projeto num fluxo de 14 dias. A cada 14 dias, a gente faz um projeto. Sendo que esse projeto é um projeto numa escala que não é a escala de um banheiro, por exemplo. Essa semana, o que aconteceu? A gente tá fazendo o projeto de uma sala de estar, só que a sala de estar, ela envolve também um pouco da parte externa. Acabou que a quantidade de imagens, ela foi superior ao que a gente costuma fazer, e o prazo de renderização deu uma esticada e avançou para essa semana. Era para ser entregue até domingo. E avançou e foi finalizado hoje. Portanto, uma semana que a gente teria 5 dias passou a ter 3 dias. Desses 14 dias passou a ter 3 dias da primeira semana. Ou seja, a gente perdeu 2 dias para criação do novo projeto. Como que a gente fez para resolver? Colocou um projeto de lavabo nessa semana que vai ser entregue em uma semana. Dependendo do projeto, então, pode levar esse fluxo de 14 dias ou pode levar o fluxo de uma semana, de 7 dias, que é o que está acontecendo agora, que a gente vai produzir um lavabo, começando hoje, nessa parte da tarde, para ser entregue na sexta-feira, no máximo até domingo, para que na segunda a gente volte a fazer o fluxo de 14 dias. Isso pode ser adaptativo. Ah, Mari, mas cada projeto é um projeto. Você vai começar, na prática, a entender o tempo de cada projeto, que também, se você já tem um tempo aí de estrada, você já sabe mais ou menos como é que funciona
esse tempo para cada projeto. Para um projeto pequeno, grande, médio, você já vai começar a pegar esse timing. Só que você só vai começar a pegar esse timing se você colocar em ação, se você colocar em prática. Dito isso, a gente tem então esse fluxo de 14 dias. Eu vou mostrar para você como é que funciona esse fluxo. A gente tem de domingo a sexta-feira. Na verdade, esse fluxo, ele acontece aí, dá mais ou menos uns 13 dias, às vezes 14, porque vem para cá pro sábado. Mas vamos imaginar que esses dias aqui são 13 dias, ok? No domingo, eu começo a criação do briefing. Só recapitulando, primeiro eu testei 2 projetos por semana, não deu certo. 1 projeto por semana também não deu certo. Depois eu separei a criação do briefing da execução da ideia de projeto, ou seja, eu concentrei em uma semana a criação de 5 briefings. Concluído essa uma semana de criação de 5 briefings, aí eu pegava as próximas semanas para cada semana executar um desses briefings. Também não deu certo, até que a gente chegou nesse fluxo que eu vou te mostrar agora. Domingo eu pego para criar o briefing do projeto e eu entrego esse briefing até segunda-feira na parte da manhã. Na segunda-feira, na parte da manhã, a equipe dá start no projeto e na quinta-feira da mesma semana me entregam a modelagem pronta para eu poder revisar. Por vezes faltam alguns elementos como objetos de decoração, mas a equipe me pontua o que está faltando para eu ter essa ideia e poder argumentar em cima disso. Eu busco revisar na própria quinta para que a equipe já consiga pegar na quinta-feira para mexer no arquivo. No máximo, sexta-feira de manhã, eu entrego essa revisão. Eu entreguei essa revisão na quinta-feira ou até mesmo sexta de manhã. Às vezes a equipe me entrega na quinta no final do dia, tipo 9, 10 horas da noite. E não tem como, eu tenho que fazer na sexta-feira de manhã mesmo. Até porque a cabeça acaba não funcionando muito bem, muito tarde. Entregue, a equipe tem de quinta-feira ou sexta pela manhã até terça da outra semana para fazer os ajustes de revisão de modelagem que eu entreguei na revisão na quinta-feira e já aproveitam e me entregam a prévia do render. O que é a prévia do render? É quando você renderiza numa resolução baixinha, mas já com alguns materiais. Por isso a gente já consegue adiantar não só a modelagem, como também o render, porque eu poderia incluir uma outra etapa de revisão, que é a modelagem feita essa revisão que eu passei sem a parte do render. Só que aí é mais uma etapa que eu vou incluir no processo, mais um ponto de contato. E isso pode fazer essa entrega se estender ainda mais. Eu prefiro a segunda entrega de revisão já com o render teste, sem ser a modelagem pronta. Eu não sei se ficou muito claro, mas é como se, por exemplo, aqui no domingo eu tivesse uma outra etapa de entrega de modelagem final, por exemplo, e eu tenho que revisar essa modelagem. Eu não tenho essa etapa. A equipe já faz a revisão da modelagem e já me entrega essa modelagem revisada já com um render teste, um render com uma prévia. Adianta demais. Eu já vejo aquele projeto em 3D com as revisões feitas da modelagem e também com uma prévia de como vai ficar. Porque nessa etapa eu já faço a revisão do projeto e também a revisão de iluminação, de materiais, de imagem final, que vai se encaminhar para essa etapa. Eu já consigo revisar 2 coisas ao mesmo tempo e não dá conflito, porque primeiro eu vou revisar o projeto, a modelagem e também essa questão da renderização. Ah, Mari, mas eu não faço imagem renderizada. Tudo bem, você pode fazer uma prévia da imagem conceitual, salvar as cenas, os enquadramentos. Eu vou mostrar exatamente como eu faço essa revisão, mas eu quero mostrar também essa parte do cronograma, como é que eu encaixei. Na terça, então, me entregam a prévia do render, eu faço a revisão o mais rápido possível. Essa é a parte que eu dou prioridade na empresa, nas demandas da equipe. Se tiver 5 demandas da equipe para eu fazer, eu vou dar prioridade para isso aqui, para liberar o projeto mais rápido. Feita essa revisão, as imagens finais, elas são entregues na sexta-feira. Acaba que eu vejo um pouco dessas imagens finais aqui na quinta, entre quinta e sexta,
Vamos colocar aqui entrega final. E por quê? Às vezes tem um ajustezinho ou outro para fazer e eu já aproveito junto com a equipe para fazer nessa parte aqui, para evitar a imagem ficar pronta e ter que renderizar de novo. Às vezes isso acontece, eu peço um outro enquadramento, etc. Mas se eu der uma olhada nessas imagens, facilita bastante. Só que nem tudo é perfeito, como eu te falei. Na semana passada era para as imagens serem entregues na sexta-feira, não deu. E foi entregue hoje, terça-feira da semana seguinte. A gente teve que adaptar o nosso cronograma para encaixar um lavabo nessa semana, para que a gente tivesse um projeto, a gente não perdesse essa semana ou perdesse parte dela e prejudicasse o outro projeto que está por vir, que é a de uma casa. A gente estava então com esse projeto do lavabo, encaixou nessa semana e vai ser entregue nessa semana. Por quê? Porque o lavabo é um projeto pequeno que dá para fazer rápido e por isso a gente vai também adaptando esse cronograma quando essas coisas acontecem. Por vezes também essa entrega final ela acontece no domingo, dá uma esticadinha ou até mesmo na segunda pela manhã. É o dia que eu entrego o briefing seguinte, desde que entregue até segunda-feira de manhã tá tudo certo, porque na segunda já começa um novo projeto. Mas essas coisas acontecem, é a primeira vez que acontece da gente encaixar dessa forma. Enfim, a gente vai mudando, vai alterando e adaptando. É para entender que não é algo 100% rígido, precisa ter essa flexibilidade para a gente conseguir adaptar as demandas da empresa. Certo, agora eu vou começar a mostrar essa primeira parte que eu falei para vocês, como é que foi essa questão do desenrolar da criação desse processo do briefing. Primeiro, começou assim. A gente tem um PPT, eu faço tudo pelo PPT junto com a equipe. Por quê? Porque é o mais fácil para mim, é o mais simples. Eu já testei tantas coisas, já tentei Notion, já tentei GoodNotes do iPad para poder exportar em PDF, fazer aquelas anotações. Já tentei por texto, por áudio, já fiz de tudo. E o que mais funcionou para mim foi essa estrutura. Só que essa estrutura pode ser que não funcione para você. O que eu quero que você pegue aqui é a ideia, o conceito da revisão para você poder adaptar para o seu projeto, para o seu escritório, etc. Portanto, a gente tem aqui a capa simples, é um projeto de um home office. E nesse segundo slide existe a criação da pasta do Pinterest. A gente coloca o link da pasta do Pinterest, é uma pasta secreta compartilhada com a minha equipe para poder ter essa pesquisa de referência de imagens para a criação desse projeto. Além disso, eu crio um vídeo e nesse vídeo eu explico tudo que eu pensei para esse projeto. Ou seja, eu tenho o PPT com as informações. Por vezes eu faço as anotações no PPT para reforçar, até mesmo para a equipe conseguir revisitar sem ter que assistir o vídeo todo. Além disso, eu gravo um vídeo explicando toda a ideia, o que eu gostei de cada imagem, e isso ajuda a amarrar. Eu tenho, então, o texto, a parte visual e a parte de vídeo, de áudio, com a minha voz explicando tudo que eu quero para esse projeto. Coloco o link aqui, também coloco o link do Pinterest aqui, e depois a gente vai para outra parte que é referência. Eu falo bem por cima como eu pensei as questões desse projeto. Por exemplo, iluminação natural, esquadrias grandes, pretas, não sei, a gente precisa ainda ver com o projeto na aplicação. Estantes grandes, estilo biblioteca, predomínio de madeira e branco, revestimentos naturais. Essas são as características, os pontos importantes desse projeto. Você vai ver que tá bem simples, foi a primeira forma que eu criei para desenvolver o projeto junto com a equipe, por isso essa simplicidade, para colocar em ação, colocar em prática. Não tem frufru, você vai ver que a letra, por vezes essa letra não é a mesma fonte que essa, só coloquei um fundozinho azul também porque é bom ter pelo menos um pingo de design. Tem aqui um textinho super basiquinho e você vai ver que a planta do layout também super básico, sem flu-flu, sem nada. Tem a setorização, a parede, onde eu quero as aberturas. Olha, não tem esquadria com linha dupla, nada disso. É uma linha para simbolizar que é uma esquadria, uma porta. As janelas e algumas indicações dizendo aqui vai ser estante de livros, aqui vai ser uma mesa de trabalho, área de leitura, aqui também vai ter estante para livro, acesso ao painel com porta de correr e um aparador de TV. Simples assim. Simples, simples. E depois vem a pesquisa de referência. Tem as imagens, as que eu mais gostei, coloco aqui. Algum detalhe de projeto, por exemplo, de estante, prateleira também, coloco. Você vai ver que tá bem simplesão mesmo.
E nessa parte eu tenho a pasta do Pinterest compartilhada com a equipe, com 27 imagens de referências de projeto. Você vai ver que essas referências de projetos, elas são parecidas entre elas, mas cria uma atmosfera de ideia de projeto. Prateleiras brancas, esquadrias grandes, ou brancas ou pretas, isso às vezes vai do teste na modelagem, o que fica melhor, a mesa com a cadeira solta. Por aqui eu gravo esse vídeo explicando quais são as questões que eu gostei. Por exemplo, essa estante passando aqui por cima, com uma entrada, com uma porta integrando com a sala. Essa é uma referência como essa também aplicada nesse projeto do Office. E são essas questões que eu vou mostrando, falando. Você vai ver que tem a predominância da cor branca e preta nessas imagens, estantes com bastante livro. Essa atmosfera eu vou explicando nesse vídeo que eu coloco aqui em cima. Feito isso, eu passo para a equipe e para esse projeto, para você ver que foi bem simples mesmo. Sem capa, sem nada. Eu peguei essa imagem que era de teste de render e fui falando, olha, a porta com montante mais estreito, tá muito largo esse montante, não tem as divisões. Aí eu vou explicando no vídeo também de revisão. Eu gravo um vídeo e vou pontuando as questões. Além do texto, eu também pontuo por aqui. Esse montante da porta tá muito largo, vamos deixar mais estreito. Vamos colocar a cortina, porque tá sem cortina. Vamos trocar a poltrona, como você sugeriu naquela conversa da equipe. O que acontece? Toda a conversa também acontece lá no canal do Slack. Eu uso o canal do Slack, que é uma ferramenta, é um aplicativo, para eu me comunicar com a equipe. E aí tem um canal que a gente chama, é como se fosse uma conversa no WhatsApp, é uma conversa que tem... No WhatsApp você não tem várias conversas com pessoas diferentes, é como se tivessem várias conversas dentro do Slack, e uma dessas conversas é sobre o projeto 3D, sobre o render. E ali a gente conversa também, vai trazendo ideia, vai conversando ao longo do processo. Eu não fico sem me comunicar com a equipe, a gente está o tempo inteiro conversando e alinhando. O que você acha disso? Eu gostei disso. O que você acha, como tá ficando? Então, existe essa conversa no meio do caminho. Por isso que tá aqui, trocar poltrona, como você sugeriu, e tirar da frente da passagem, porque essa poltrona tá, de certa forma, travando a circulação lá para a varanda. E qual é a sugestão? Será que a gente inverte a esquadria? Coloca a porta para o lado de cá e a janela para o lado de cá? É possível fazer isso? Será que é a melhor opção? Existe essa conversa aqui com a equipe, tá vendo? A setinha sugerindo essa troca, inverter. Joga a esquadria para cá e joga a porta para cá. E depois, nessa parte, essa é outra imagem de prévia de render. E eu trago essa referência de projeto junto com essa cadeira e faço essa sugestão. Olha, essa cadeira não tá muito legal, vamos trocar a mesa também. Vamos trazer algo pra gente melhorar essa questão da área de trabalho. E eu vou pontuando e também explico isso no vídeo. E olha aqui, isso eu fiz questão de deixar, porque não tem glamour nenhum aqui. É realmente preciso passar informação, preciso explicar. Fiz umas circunferências com uma seta, sem me preocupar se aqui tá caixa alta ou caixa baixa, sem me preocupar se a cor é laranja e esse laranja é do brand da minha empresa ou não. O que eu estou preocupada nessa primeira etapa é passar a informação à pessoa entender. Se a imagem tá saindo aqui um pouquinho ou não tô me importando nessa fase, porque essa é a fase de implementação. Eu preciso entender como isso vai funcionar na dinâmica da equipe. É mais importante nessa etapa entender os prazos e esse vai e vem de revisão do que o design do PPT. E quais são os pontos? Eu pego não só coisas do projeto, mas também da imagem. Por exemplo, como esses livros se apoiam? Eles flutuam? Esse grupo de livros, eles estão voando, então a gente precisa deixar eles encostando na prateleira. Podemos organizar esses livros e o banquinho que estão tombados, entre aspas, né? Criar uma organização melhor para isso aqui, porque dificilmente você vai deixar uma organização dessa assim na sua prateleira. Podemos trabalhar melhor a iluminação, mais nessa pegada da imagem de baixo. Essa iluminação, ela tá bastante interessante e essa aqui tá bem simples. Vamos trabalhar melhor essa questão. E o aparador, a sugestão de fazer algo mais dessa forma. Pronto. Essas são as revisões que eu fiz, pegando essas duas imagens. Tiveram mais imagens, mas esses foram os pontos que eu coloquei.
E por último, eu vou mostrar o resultado final. Você vai ver que essas alterações, elas foram feitas, olha, a cortina, a gente trocou a poltrona, a largura da esquadria da porta, ela tá menor, foi reduzida. A gente trocou a mesa, trocou a cadeira e os objetos voando e de certa forma aquela baguncinha que tava aqui foi resolvida. Por vezes a gente deixa um livro tombadinho assim para humanizar, para trazer mais realismo, mas quanto mais o ambiente estiver organizado, melhor. Essa foi a primeira maneira que eu fiz. Vou te mostrar o passo adiante, que é como eu tô fazendo agora, como é que funciona esse fluxo. Eu tenho a organização do projeto dessa forma. Projeto número 17 da Suite Master. Nessa pasta eu coloco o briefing, nessa outra o modelo do SketchUp. Esse modelo do SketchUp é o modelo final. E esse é o que eu uso para poder levar para o layout. Por quê? Porque eu deixo essa opção do modelo que eu uso para o render com o round corner ativo, que são aquelas quinas arredondadas do 3D. Isso dificulta para mim no layout. Por isso eu salvo como e deixo o arquivo com as quinas arredondadas da marcenaria para o render, para trazer mais realismo. E para o layout eu deixo sem essa opção. Portanto, eu separo esses dois arquivos para gerar os projetos executivos. Tenho a pasta do briefing. Na pasta do briefing eu tenho a planilha de gestão de projetos que eu já vou mostrar, o briefing, o PPT e o arquivo do SketchUp. Esse arquivo do SketchUp é aquela planta baixa que eu já deixo pronto para a equipe e a partir disso construir a volumetria. Depois do briefing eu tenho o modelo do SketchUp que eu já falei. Nessa pasta da imagem eu tenho a revisão, que são as revisões da imagem, as imagens finais do Photoshop e imagens do SketchUp. Nessa pasta, quando eu faço imagens conceituais para complementar a explicação numa apresentação. E por último, o projeto executivo. Essa é a minha organização de pastas para a criação de um projeto de briefing até a etapa do estudo preliminar. E avançando na etapa do estudo preliminar, é onde eu concentro as informações na pasta do projeto executivo, que aí entra anteprojeto, projeto legal, projeto executivo, detalhamentos, entra tudo nessa pasta 05. Dito isso, dessa organização, eu quero mostrar para você a planta do projeto que a gente vai começar a ver nessa segunda fase da implementação, já com as alterações. Essa é uma planta de uma Suite Master. Eu faço essa planta em 2D para, a partir disso, a equipe começar a construir o projeto. Eu também entrego essa planilha, e eu já vou falar dessa planilha para você, como também entrego o briefing. A planta eu já mostrei. O que é essa planilha? Essa planilha foi algo que eu introduzi para evitar ficar perguntando para a equipe: em que fase você tá? O que você está fazendo agora? Para evitar essa cobrança, eu criei essa planilha para justamente eu saber aonde é que a minha equipe está, qual fase ela está do projeto e quanto tempo ela levou em cada etapa. Eu tenho o nome do projeto, o nome do escritório, quem é o líder do projeto, a data de início e a data da segunda semana até o final da entrega. Começou no dia 29, terminou no dia 11. A parte inicial eu mostrei para você exatamente isso que eu te expliquei, tá aqui organizado nessa planilha. Eu vou deixar essa planilha disponível para você, porque você também, se quiser usar, fique à vontade para usar exatamente como tá aqui, sem problema nenhum. Tem a etapa do briefing do projeto, que antes, lembra, eu fazia apenas isso aqui, estilo geral, mas agora eu avancei com as informações colocando definição de persona, programa de necessidades, partido arquitetônico, definição de paleta de cores, pesquisa de referências e definição da planta e layout. Normalmente eu faço isso no domingo, entrego na segunda de manhã e eu coloco o que eu fiz, no caso aqui no domingo, né? E o projeto começa aqui no dia 29, nesse fluxo, na segunda-feira. Daí a equipe começa a trabalhar a parte da modelagem, que é feito paredes e vãos, esquadrias, marcenaria, textura, mobiliário, decoração, paisagismo em torno quando tem. Eu pego para revisar, depois vai para a parte do render teste, aplicação de materiais, teste de luz, render teste, depois revisão do render de teste, que é eu que faço. Essa é a data da entrega da revisão para eu pegar para fazer. E esse trecho é onde eu pego para revisar e eu busco entregar no mesmo dia ou na manhã seguinte. Depois, o render final e o Photoshop. Nessa parte eu ainda vejo um pouco dessa questão das imagens finais para fazer algum ajuste. E por último, as cenas
a gente sobe no SketchUp as cenas no Drive, subir todos os arquivos nas pastas que eu acabei de te mostrar, o nosso sistema de pastas, e também a gente sobe na planilha, a gente tem uma planilha com todos os links, porque se eu quiser algum projeto, eu já vou na planilha, clico no link e já vou direto para a pasta. A gente também precisa atualizar, colocando esse link da pasta lá nessa planilha. Nessa próxima coluna, a gente tem um progresso do projeto. Por exemplo, a minha equipe está na parte da textura. Quanto dessa parte foi feita? 70%? 50%? A gente vai colocando aqui até chegar em 100% em cada uma delas. A data de início dessa etapa e a data final dessa etapa, e a diferença entre esses dois é o tempo que durou. E nessas colunas a gente vai pintando quais foram os dias que a gente levou para fazer essa etapa. Por exemplo, dia 29, 30, 31 e 1. E atribuído para quem é o responsável por essa etapa, se coloca aqui também. Simples, uma planilha que não tem muito mistério. Eu não sou a mestra da planilha, dá para deixar isso aqui automatizado, conforme você pinta aqui, esse número vai mudando. Você pode fazer isso também, sem problemas, mas tá bem simples. E normalmente eu gosto de colocar 25%, 50%, 75% e 100%. Eu trabalho mais com esses números porque eu acho que é mais simples do que 80%, 30%. Prefiro arredondar dessa forma. Que eu vou entender que está entre 0 e 25%, entre 25% e 50%, entre 50%, 75%, por aí vai. Isso é algo que a equipe vai alimentando, e eu também vou alimentando, conforme o projeto vai andando. Porque se eu quiser, mais uma vez, saber onde está o projeto, eu não preciso perguntar. Eu venho aqui na planilha e vejo onde está a etapa do projeto. Isso evita cobrança, né? A equipe se sentir cobrada, se sentir pressionada. E ajuda também para a equipe ficar mais livre para conseguir ter a cabeça dela ali para executar sem ficar nessa chatice de cobrança desnecessária, sendo que eu posso criar esse sistema aqui para justamente acompanhar o projeto e entender se ele está atrasado, se não está, em que fase está, etc. Depois eu tenho o briefing. Lembrando que isso aqui ele vai sendo aplicado ao longo desses 15 dias. Não é algo que é feito apenas no início do projeto, ele vai acompanhando o desenvolvimento do projeto. Já o briefing ele é entregue para a equipe começar a produzir. E você vai ver que, diferente desse briefing aqui super simples, de quando eu comecei, esse briefing ele já está mais completo, com mais informações, porque houve essa troca com a equipe. Tá, o que você achou, o que você gostou. É muito importante você escutar a equipe, entender como que você pode entregar a informação para que ajude a equipe também a produzir aquele projeto, porque você tem que pensar que o projeto, a equipe também participa dele e existe uma maneira que a equipe vai desenvolver ele com mais velocidade, com mais rapidez. Você pode ajudar a equipe para ela te ajudar, ok? Por isso, tem mais informação nesse briefing aqui. A gente tem a definição da planta, que foi essa planta que eu mostrei para você. Eu coloco ela no PPT como definição do ambiente. Aí tem bancada solta, algumas observações que eu vou colocando aqui do projeto. Além disso, eu entrego, olha, o vídeo. Eu montei toda essa apresentação, gravei um vídeo explicando cada item, passo por passo, cada referência, o que eu pensei. Criei lá a pasta do Pinterest. Tem projetos que eu crio pasta do Pinterest, tem projetos que não. Eu vou colocar na descrição dessa aula vários links de sites da onde eu pesquiso as minhas referências. Eu busco pesquisar as minhas referências lá fora, evito pesquisar aqui dentro do Brasil. Vai te ajudar a ter esse repertório de lugares diferentes para você pesquisar e fugir do Pinterest, não pesquisar só no Pinterest, porque todo mundo pesquisa ali, parece que tá todo mundo fazendo aquelas imagens, acaba que você fica amarrado no seu repertório. Quanto mais lugares que você pesquisa diferentes, mais é a bagagem de repertório que você vai ter para produzir projetos mais legais, mais atrativos, mais interessantes. Por isso eu não fico presa apenas no Pinterest. Por isso também, às vezes tem pasta do Pinterest, às vezes não. Às vezes eu busco em outros sites e coloco já direto as imagens do que eu pensei. Se eu tenho uma biblioteca de fotos de lugares que eu visitei, eu também ponho aqui dessas referências, que é uma dica muito legal também. Comece a criar a sua própria biblioteca. Se você vai num restaurante legal, se você vai numa mostra de arquitetura, se você viaja, comece a fotografar tudo que você puder, que você acha interessante, não só foto de fachada de catedral, etc., de arquitetura mesmo, que você acha bacana, fotografa.
Tira fotos de detalhes construtivos, porque uma hora você pode precisar dessas fotos, desses detalhes, seja para você relembrar como é feito algo, ou para você aplicar nos seus próprios projetos uma ideia. Cria essa biblioteca, tenha no seu Drive. Tirou foto ali, já sobe para o seu Drive, cria, porque você pode aproveitar essas referências também para colocar nos seus projetos, para trazer ideias diferentes para os seus projetos. Seguindo aqui, então, eu explico essa planta, o que eu pensei em cada um desses setores, vou puxando a seta, colocando os textos, puxando esses retângulos para simbolizar alguma coisa, por exemplo, nicho da parede até o alinhamento do vidro. Depois eu venho para essa segunda etapa, que é a definição da persona, partido arquitetônico, paleta de cores. Por exemplo, é um casal de 30 a 35 anos, estilo jovem e esportivo, eles gostam de itens sofisticados e com elegância, apreciam um bom design, apreciam leitura, estilo aventureiro, gostam de viajar pelo mundo. Por exemplo, apreciam leitura, vou ter objetos ou mobiliários que possibilitem colocar ali pontos de leitura, seja, por exemplo, uma poltrona ou uma estante. Eu vou precisar colocar em algum lugar ali algum livro para a pessoa poder ir em mãos ali, ler antes de dormir, etc. Partido arquitetônico, banheiro e quarto integrados. É um ponto. É muito legal quando você tem um problema para resolver naquele projeto, porque quando você não tem problema nenhum para iniciar o projeto, fica mais difícil você começar a criar. Quando você inventa um problema ou tem um problema, é muito mais fácil você começar a projetar para resolver aquele problema. Por exemplo, vamos supor que isso é um problema. Eu tenho um problema de que o banheiro e o quarto precisam ser integrado. Ou seja, eu preciso criar uma integração entre esses dois espaços. É um belo ponto de partida para a criação do projeto. E a paleta de cores também ajuda demais para definir a cara do projeto. Madeira, bronze, cores nos objetos, mármore claro no banheiro, cortina clara também é um ponto de partida. E eu vou colocando as imagens de referência, como eu pensei, o quarto, o banheiro. Vou explicando, por exemplo, a esquadria, eu quero que tenha esse montante profundo e que ele entre 5 centímetros e o restante vai para fora do projeto. Eu vou trazendo um pouco da atmosfera desse projeto. Eu colocando, por exemplo, nessa imagem, a única observação que eu quero que a minha equipe note é o revestimento da parede e essa folgazinha entre a parede e o teto, que solta a parede do teto. E também a grelha do ar-condicionado, que eu coloquei ar-condicionado central, colocar grelha mais delicada, porque essa grelha aqui não tá tão delicada assim, mas colocar no projeto. Já indo para esse ponto da imagem, quando tem necessidade, eu repito a planta de novo para puxar a indicação. E eu gostei demais desse projeto da Patrícia Urquiola, em que ela coloca uns quadros aqui em cima, achei super bacana, e eu trago essa referência pra gente colocar nessa parede, e também colocar um móvel aqui embaixo, para servir como lugar para guardar bebida, apoiar livro, apoiar objetos, etc. E colocar uma adegazinha dentro do quarto. E se a gente puxar, não tem esse móvel aqui, com um retângulo simples, eu expliquei esse conceito, sem precisar modelar, sem nada, com um simples retângulo, eu disse, olha, vamos colocar um móvel aqui embaixo, vindo de fora a fora. Coloco uma referência de poltrona para encaixar e também a prateleira do lado da cama, já pensando nessa questão do livro, que esse casal gosta muito de ler, e por isso a gente tem essa prateleira ao lado da cama. E por último, não tão por último, questão dos revestimentos do banheiro. Quando eu cito lá em cima, revestimento claro para o banheiro. A gente tem a questão dos tapetes, que também é para colocar uma sobreposição de tapete. Então eu trago os tapetes da Felícia, que eu gosto muito, o estilo do tapete que é para colocar. E agora sim, por último, acabamentos da Hansgrohe ou Axor. Coloco o link de alguma referência que eu peguei no Instagram e o tipo de misturador para colocar, para se usar lá no banheiro. Com isso eu encerro essa parte do briefing e a equipe vai para a parte da modelagem com todo esse material. Se a equipe tem alguma dúvida para tirar comigo, eles me perguntam lá no Slack, eu respondo, trago os questionamentos. E a próxima etapa é a etapa da revisão. A etapa da revisão, quem faz é a equipe. Quem monta o PPT não sou eu, é a equipe. A equipe coloca as observações dela. Se a equipe sentir necessidade, ela vai gravar um vídeo para poder explicar alguma questão que ela tem dúvida. E depois ela também coloca as imagens, todas as imagens extraídas do SketchUp ou da ferramenta que você for usar. Coloca todas as imagens aqui para eu poder ir revisando em cima dessas imagens.
Esse vídeo é o vídeo da minha revisão. Eu leio as observações da equipe, eu escuto o áudio, eu vejo o vídeo, mas normalmente a equipe manda para mim em texto mesmo, que é o padrão que a gente estabeleceu aqui para revisão da equipe. A maneira que a equipe tira as dúvidas comigo, ou põe alguma observação, por exemplo. Ainda faltam muitos detalhes e parte da modelagem também, janelas e vidros. A parte do quarto também estou desenvolvendo, pesquisando os quadros e a parte de decoração e mesinhas laterais. Aqui, quando eu vejo que a equipe está pesquisando os quadros e a parte da decoração, eu mandei lá no Slack uma lista de referências de quadro para colocar no projeto. E também coloquei uma lista aqui embaixo, ó, de mesinhas laterais para a equipe pegar alguma dessas aqui que fica legal no projeto. Eu já faço a triagem, olha, alguma dessas aqui, o que você colocar no projeto já vai estar legal para mim. Então, a partir disso, a equipe vai pesquisar, vai aplicar, vai testar. Eu dou muita liberdade criativa para a equipe também propor, para colocar, para sugerir, e eu ajudo o máximo que eu puder no sentido de fazer essa triagem quando a equipe me solicita. Eu tenho a observação, não entendi essa parte da cortina com vidro, a divisão do banheiro. Eu sei, portanto, que eu preciso explicar sobre a questão da cortina com vidro na divisão do banheiro, que tá aqui. Nesse trecho, eu pego a imagem que tem essa dúvida, trago uma outra imagem de referência e explico nesse vídeo de revisão essa questão. O forro vou trocar por ripas de madeira modelada, acho que vai ficar melhor do que essa que está na textura. Ou seja, a equipe já me pontuou que essa textura não tá legal e que vai ser trocada por outro tipo de textura, ok? A parte da iluminação, vou começar a pensar agora nesses pontos de luz mais indiretos. Aí também no vídeo eu começo a explicar sobre as questões dos pontos de iluminação, como podem ser trabalhados para ajudar a equipe a resolver essa questão. Aí eu começo as revisões. Por exemplo, podemos colocar o revestimento aqui também, ou mármore branco ou bege. Lembra que eu falei no briefing? Deixa eu voltar no briefing. Mármore claro no banheiro. Pronto, já guiou a equipe a colocar um mármore claro no banheiro. Por muitas vezes você acaba criando um padrão do seu escritório, que a equipe já vai saber qual é o tipo de mármore, qual é o tipo de pedra que você mais gosta, e ela vai pegar e aplicar esse template ou esse padrão seu do escritório nos projetos. Isso facilita demais também. Eu não estou preocupada aqui, mármore, por exemplo, com assento e tal. E também, ao invés de, por exemplo, também não tem problema, o importante é passar a informação. Também tá tudo certo, porque isso é um arquivo que fica dentro da equipe. Não sai, o cliente não vê. A esquadria, pedi para colocar em bronze, por quê? Porque esse filetezinho tá em bronze e do lado de cá tá preto. Vamos colocar tudo em bronze. Trocar por toalheiro de piso aquecido, ao invés desse de apoio na parede. Fazer rodapé invertido, ao invés desse rodapé de uns 10, 15 centímetros com outro mármore. Eu, particularmente, não gosto, não acho legal quando você coloca essa mistura de dois mármores, um como rodapé e outro como revestimento de parede. E eu explico, olha, fazer rodapé invertido com chapa metálica de 3 centímetros de altura com 1 centímetro de profundidade. Eu ainda faço um esqueminha aqui de retângulo mesmo no PPT, olha, para fazer esse desenho do rodapé invertido para explicar para a equipe. Colocar mesas com 4 pés, ou pernas, né? E com 2 tampos, ou seja, um tampo em cima, outro embaixo, porque a pessoa que tá aqui no banheiro, como não tem nicho para essa banheira, acaba que precisa ter mais apoio para os sais, para toalha, etc. Se a gente cria essa mesinha com mais apoio, vai ajudar bastante essa área da banheira. Retirar deck, principalmente porque o deck, nessa questão, ele tem uma alturinha, mais uma informação aqui para o projeto, não precisa desse deck. Eu acho que não tem necessidade, então tirar o deck. Podemos colocar um bit de transição entre um piso e outro. E coloca um espelho de referência. Não vamos fazer um espelho dessa forma, vamos fazer um espelho dessa forma. Daí, imagem por imagem, eu vou colocando as informações. Se você quiser ir parando esse vídeo para ler essas informações que eu coloco, é muito legal também para você entender quais são os pontos de revisão que eu coloco, para você ver o que você pode revisar também. Porque às vezes a gente olha, eu já peguei alguns alunos que... Mari, mas eu não sei o que revisar. Quanto mais repertório você criar, mais você vai treinar o seu olhar e entender o que você precisa resolver ou revisar naquele projeto. Eu te incentivo você ir parando esses slides, lendo o que eu revisei, porque isso vai justamente criar essa bagagem de repertório para você também poder criar essas revisões no seu projeto ou aplicar isso no projeto. Eu vejo muitas imagens de alunos, de outras pessoas, de projeto, e eu olho para aquele projeto e vejo, tá? Você pode colocar muito mais informação ali do que tá, e fica aquele projeto super simples, sem informação nenhuma,
até mesmo sem o projeto mesmo, sem ambientar, sem ter volume de projeto, justamente por conta dessa falta de repertório. Por isso eu realmente incentivo para você ir parando esses slides e lendo os meus comentários, porque isso vai criar essa bagagem para você. Eu vou puxando as observações e por vez eu falo, olha, eu sei que o padrão é 1,10, mas nesse caso vamos alinhar a válvula de descarga com a bancada e coloco alguns pontos, colocar o espelho de parede, aquele espelhinho aqui, aí a equipe me mandou de volta, olha Mari, na verdade esse espelho já é um espelho iluminado, não preciso colocar o espelho de parede, que é aquele que tem uma espécie de lupa para a pessoa poder se maquiar. Aí eu faço observação também que essa poltrona, ela não entra debaixo dessa bancada. Isso é ruim, porque para a pessoa que está se maquiando, ela tem que movimentar o corpo dela para frente e ela não consegue se aproximar do espelho para se maquiar. Estou achando a mesa alta em relação à cadeira, é isso. Fica mais confortável quando a cadeira entra debaixo dessa bancada. Eu vou explicando e também falo isso no vídeo. Falo para soltar o teto, também acrescentar o misturador desse chuveiro, né, da parede, e vou trazendo esses pontos, colocar a cortina de dentro e colocar a silhuete, colocar livros selecionados nessa prateleira e vou fazendo as observações até mesmo de texturização, inverter essa textura, vou trazendo essas referências. Olha, lembra desse detalhe da parede, do encontro do teto? Relembro, vamos fazer. E vou pontuando imagem por imagem. Aqui eu ponho mais ou menos a questão da cortina, como eu penso a cortina. Fiz a observação da cortina aqui, coloquei imagem de referência de novo para frisar o efeito esperado para o projeto. E nesse trecho eu explico como funciona com retângulo. Olha, vão ser 2 vidros e dentro vai ter a cortina. E isso tá em planta baixa. Eu não fui lá, sei lá, no CAD, no SketchUp, onde foi, eu uso o SketchUp, modelei e tal. Não, coloquei 3 retângulos aqui do PPT e expliquei, olha, em planta baixa são 2 vidros, vai ter uma cortina aqui interna, e aí vai ter aquela partezinha onde você vai mexer na cortina aqui, como se fosse um cabinho, né, para você fechar e abrir essa cortina, e é esse o efeito que vai ficar. Explico dessa forma, aí eu falo, ó, podemos colocar uma mesa lateral aqui, se for de estampa similar vai ficar bem legal, esse tapete também colocar de estampa, e vou pontuando item por item. Vamos colocar um outro quadro, vamos aumentar o número de prateleiras para não ficar essa folga toda, colocar madeira nessa partezinha branquinha também. E trago mais imagens de referência, de luminária. Lembra que a equipe falou lá em cima, olha, eu ainda não fiz as questões de iluminação. Eu trago, de repente, uma luminária assim mais pontual, porque eu falo muito de, nesse projeto, trabalhar a iluminação indireta. E quando a gente trabalha iluminação indireta, a gente tem que pensar muito em abajur, em luminária de parede, etc. Então, eu trago essas referências aqui para ajudar a equipe também, naquilo que eu pensei, nas minhas ideias. E é isso. Aí eu vou imagem por imagem, às vezes tem imagem que não tem necessidade, porque eu já comentei em outra imagem, e eu não fico repetindo informação. E por aí vai. Olha que legal aquela referência de lá, a equipe já colocou os quadros, faltam as texturas, porque, mais uma vez, aqui em cima foi pontuado a questão dos quadros que ainda não foram colocados. E quando eu olho o 3D, eu falo, mas cadê os quadros? Não, a equipe já me disse que falta isso ainda. Eu falo, olha, vamos trazer essa bancada até o final. E lembra que eu trouxe na outra pesquisa de referência justamente essa questão de ter um móvel aqui embaixo e os quadros aqui em cima? E a gente tem, então, os quadros aqui em cima e o móvel aqui embaixo. Trago essa referência também de prateleira, que a gente acabou não usando. A questão das mesas laterais já coloquei aqui. E por último, eu até dou essa sugestão de colocar, por exemplo, uma prateleira aqui atrás. A gente diminui essa cabeceira para ter também alguns objetos de apoio, inclusive iluminação indireta passando. É isso, é assim que funciona a revisão, nesse estilo. E essa é a revisão do render final. O que aconteceu? O prazo era na sexta-feira, eu precisava dessas imagens para sexta-feira, para já gerar conteúdo, para já colocar na apresentação, mas não ia dar tempo pela quantidade de imagens que tinha para fazer nesse projeto, se eu não me engano eram 15, 16 imagens, e eu fiz a estratégia de reduzir a quantidade de imagens para dar tempo de ser entregue na sexta-feira. Eu combinei com a equipe, olha, essas imagens aqui eu preciso na sexta-feira, as outras podem ser entregues na segunda-feira. Por isso que você vai ver o fundo pintado, horas de vermelho, horas de laranja e horas na cor branca, horas verde. Eu vou explicar essa questão da revisão, simples também. Mais uma vez, tem a gravação do vídeo explicando a revisão, texto e imagens.
Aí eu falo, olha, não ficou muito legal essa iluminação atrás do espelho, tá marcando muito, tá chamando muita atenção, vamos colocar de repente arandelas em volta, colocar uma arandela de parede aqui, mas para não ficar duas iguaizinhas, vamos colocar uma de piso e uma de parede. Esse tom do bronze também não tá legal, eu coloco de novo imagem de referência para explicar qual é o tom que eu gostaria que chegasse. Mesmo eu já falando nas outras revisões, eu reforço aqui, ainda não estamos no tom, é algo mais próximo disso. Essa imagem eu pedi para tirar por quê? Lembra a questão de dar tempo de entregar na sexta, eu tive que reduzir o número de imagens finais. A gente já tem essa imagem de frente. Essa imagem movimentou só um pouquinho a câmera para a direita. Ou seja, eu não vejo direito essa parte, esse trecho, e o elemento principal dessa imagem ainda é essa parte do espelho com a banheira e a bancada, que eu já tenho essa informação aqui. Então, se é para reduzir, vamos tirar essa imagem, porque a gente já tem essa imagem de aqui olhando justamente para essa lateral direita de frente. É muito melhor eu ter essa imagem, depois eu ter essa, essa imagem aqui, do que essa que não mostra nem um pouco uma, nem um pouco outra. A gente tirou essa imagem. Depois, a gente tem essa imagem também que eu pedi para tirar, mas por que ela tá de laranja? Ao invés de fazer essa imagem, a gente faz essa imagem que nem a gente fez essa aqui, olhando completamente essa visada, pegando essa parte dessa parede da lateral esquerda de frente, ao invés de pegar um pouquinho virada para a diagonal, porque de novo o foco dessa imagem é esse trecho e não o que está acontecendo do lado de cá. E eu já tenho essa informação nessa imagem. A gente tira essa imagem, mas vira a câmera para cá, isso ajuda a gente a eliminar essa imagem aqui. Por quê? Porque quando a gente virar essa câmera para pegar essa parede, a gente já vai pegar essa informação também. Essa imagem mantém, essa aqui também mantém, essa aqui também mantém, eu vou fazendo as observações, vamos trocar essa luminária. Essa imagem aqui é legal, só que também seria legal a gente ter uma olhando daqui para cá para pegar a esquadria do lado de cá e pegar também essa prateleira. Simples assim, eu não entrei no SketchUp, mostrei a câmera, posicionei, porque eu ia perder o tempo de baixar o arquivo, pegar o arquivo, abrir o arquivo do SketchUp, posicionar a câmera. Eu deixo para minha equipe fazer isso e resolvo com círculo, seta e retângulo, explicar, olha, quero uma cena daqui, pegando para cá, e explico no vídeo mostrando a esquadria. Essa imagem eu mantive, porque eu achei ela linda, mas aí depois, como é que eu fiz para resolver essa imagem? Eu queria uma imagem mostrando toda essa parede de fora a fora, pegando essa poltrona, pegando a cama, pegando toda essa parte de cá. Eu falei, vamos tirar essa imagem e a gente faz uma de fora a fora, ela vai ficar horizontal e depois a gente divide essa imagem de fora a fora em duas, que a gente vai ter essa imagem e vai ter a outra de cá também. E a gente vai ter 3 imagens com uma só, a imagem pegando de fora a fora e a imagem cortada, gerando essa parte da imagem e a parte de cá. Então, a gente tirou essa e transformou nessa imagem completa aqui. A mesma coisa a gente fez para essa imagem, a gente ampliou e trouxe, ao invés de renderizar essa, a final, a gente pega a imagem de fora a fora e se eu quiser esse pedaço, é só cortar a imagem que eu vou ter esse pedaço. Que é justamente essa aqui, essa imagem e o complemento dela. Esse retângulo significa, olha, eu quero que mostre esse texto também que não tá aparecendo. E o formato da imagem muda, ao invés de ser vertical, ela se torna horizontal, mas depois é só eu repartir a imagem no meio que eu vou ter essa aqui. E por último, a gente tem essa imagem e eu pedi para tirar essa imagem, não vi necessidade porque nas outras já explica bastante esse pedaço, aí mostram metade da cama, metade da prateleira, não tem necessidade, mas eu aproveitei para explicar qual é o resultado final que eu quero desse couro. Com esse acabamento assim mais rústico, mais nesse tom aqui. E a gente tem as imagens finais. Por exemplo, essa imagem aqui, feita de fora a fora. Tá vendo aí? Se eu quiser, eu corto a metade. Eu tenho aquela imagem da cama pro lado de cá e eu tenho uma outra imagem pro lado de cá. A gente tem também aquela imagem que eu falei. Acabou que a minha equipe renderizou todas depois, mas, por exemplo, essa imagem de frente que eu mostrei pra vocês. Lembra que eu falei, olha, vamos virar a câmera pra mostrar essa parte de maquiagem, essa parte da bacia sanitária, virando a câmera, aquele rasgo que eu falei pra soltar do teto. E eu também quero mostrar pra você aquela questão da divisória, por exemplo, olha, que foi uma dúvida, ela foi resolvida aqui, como se fosse uma divisória dentro do vidro. A questão da cortina também, da silhuete, outra pela frente, em linho. A textura do tapete também foi alterada. Eu falei da luminária, de colocar uma luminária nesse cantinho, foi colocada. De ajustar a textura da cama também teve esse ajuste.
essas observações, aí eu vou batendo o olho no render e vou vendo se tá tudo certo. A questão, olha, da arandela, acabou que a gente fez essas duas arandelas aqui na parede mesmo, e ao invés de colocar no piso, tirando a iluminação de volta do espelho. Essas imagens você também pode encontrar lá no nosso Instagram, mas já dá para ter uma ideia de tudo. Umas 5, 6 imagens, se eu não me engano, 8 imagens foram entregues na sexta e depois as outras foram renderizadas no final de semana. Eu não me preocupo se a equipe vai fazer de madrugada, se vai fazer de tarde, se vai fazer de manhã, se vai fazer final de semana, se vai fazer no feriado, se não vai fazer no feriado, se vai, sei lá, para mim não importa. O que importa para mim é que seja entregue no prazo, é que seja entregue na data combinada, porque se uma pessoa não entrega na data, embola todo o restante da equipe, para apresentação, para o cliente, etc. Portanto, para mim, o principal é a entrega no prazo. Agora, que horas que a equipe vai fazer, para mim, não importa. O que importa é que esse trabalho seja entregue na data combinada. A partir daqui, eu gero os conteúdos para as mídias sociais. Por que eu faço nesse formato? Porque é o formato lá do Instagram. É um formato também que fica legal numa apresentação para o cliente e por aí vai. Te expliquei todo esse fluxo. Eu quero como exercício que você, antes de ir para qualquer outra aula, como eu falei, pegue essa informação, tudo que você anotou, que dá para aplicar no seu processo de criação de briefing, de execução do estudo preliminar e já comece a colocar hoje. Lembrando que é teste. Você não vai acertar de primeira, é muito difícil você acertar de primeiro o time, o projeto, e é prática. Você consumir o conteúdo sem prática de nada adianta. É a prática que vai te dar essa noção do tempo. É uma outra pergunta, depois posso gravar uma aula só sobre isso, se vocês tiverem interesse. Só que é uma pergunta muito frequente que chega quase todo dia para mim. Quanto tempo você levou para fazer esse render? Quanto tempo você levou para fazer esse projeto? Quanto tempo você levou para fazer tal coisa? Cada projeto é um projeto, existem demandas, às vezes eu tô com 5 projetos, às vezes eu tô com um projeto, às vezes quando eu tô com um projeto eu tenho muito mais tempo para fazer ele, porque eu só tô com aquele projeto, ou se eu tô com 5 eu tenho que fazer mais rápido, tem o timing do computador, qual é o seu computador, se ele trava muito, ou se é uma super máquina. Tem a questão da complexidade do projeto. O projeto pode ser simples de fazer ou pode ser complexo. O que é complexo? Muito mobiliário, muitas texturas, ou um espaço muito grande, espaço muito pequeno, com muito detalhe ou sem detalhe. Isso varia também no tempo de execução. E esse tempo, só você vai descobrir. Cada pessoa tem um tempo diferente. Tem também a questão do repertório, porque o repertório não é só, por exemplo, essa pesquisa de referências que você fez aqui. Tem um repertório da própria pessoa, da sua equipe, de viagens, de lugares que as pessoas visitaram, que você visitou, de, por exemplo, teatro, de lugares que você foi, filmes que você assistiu. Tudo isso é repertório, é bagagem para você criar os seus projetos. Quanto mais bagagem você tiver, não só de arquitetura, mas de teatro, de cinema, de filme, de lugares, de paisagismo, de história, de tudo, de ver outras coisas que estão conectadas com a arquitetura, mas que não necessariamente de arquitetura, de arte, de quadro, de exposição, o máximo que você puder ir captando, isso vai contribuir, isso vai agregar para o seu projeto, isso vai trazer repertório para você e também para a sua equipe. Estimule a sua equipe a construir esse repertório também. Mais uma vez, o que funciona para mim pode não funcionar para você. Pegue o que funciona para você, aplique. Não vá para a próxima aula sem aplicar isso aqui. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo. Relembrando, eu vou colocar os sites que eu costumo pesquisar, fazer as pesquisas de referências para colocar. Eu não me concentro apenas no Pinterest, justamente para ampliar esse repertório e não ficar presa a uma coisa só. Eu evito ficar na primeira página desses sites, eu sempre vou para a 8ª, 10ª página. Eu até prefiro começar de trás para frente do que da primeira página, porque todo mundo vai olhar a primeira página. Por isso que eu gosto de ir para a 8ª, para a 9ª, para realmente trazer novidades, trazer referência, trazer coisa legal. É isso, essa aula já está quase mais de 1 hora de duração, mas eu acredito que eu consegui explicar todo o processo de elaboração. Algo muito importante aqui também, que eu até anotei para me lembrar. Eu gravo os meus vídeos num programa chamado Vidird. Não sei se é assim que se pronuncia, mas ele é gratuito. Até onde eu sei, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo, você consegue gravar vídeos de até 30 minutos e até 20 vídeos. Quando chega 20 vídeos gravados, você começa a ter que apagar vídeo para poder gravar um novo vídeo, mas eu também não vejo problema nenhum nisso. Eu apago os antigos, porque dificilmente eu vou ficar revisitando o vídeo. Agora, se
você realmente precisa ter esses vídeos guardados para não perder essas revisões, até mesmo para ter histórico, caso você precise resgatar alguma informação, aí eu aconselho assinar alguma ferramenta de gravação de vídeo. Tem outros também, tem o Loom, só que o Loom, até onde eu sei hoje, você consegue gravar apenas 5 minutos. E 5 minutos é muito pouco para você fazer uma revisão ou gravação do briefing, por isso que eu prefiro o Vidirde para gravar. Em alguns casos também eu uso o Camtasia, mas o Camtasia você tem que gravar a tela, você tem que renderizar o vídeo, você tem que subir no YouTube como um vídeo não listado, é mais chato, demora mais. Por isso que eu uso o Vidirde para esse processo de revisão. E é muito simples também, você faz o download do seu computador, instala aqui, deixa eu abrir. Aí quando eu clico, me abre essa janela, eu posso só filmar minha tela, posso filmar minha tela comigo aparecendo. Aqui eu tenho a listagem de todos os vídeos que eu gravei e como já tem 20, eu vou apagando os antigos para poder vir aqui e filmar. É só dar o start e aqui embaixo tem um timezinho de 30 minutos, eu posso parar o vídeo, eu posso dar pause no vídeo, por exemplo, deu sede, ou sei lá, o telefone tocou, eu posso parar o vídeo, fazer o que eu tenho que fazer, depois volto e continuo o vídeo sem problema nenhum. Depois, quando eu aperto o stop, ele abre uma janela, você copia o link, ele vai te dar o link daquele vídeo, você copia e manda para sua equipe, coloca no PPT e por aí vai, tá bem? É isso, se ficou com alguma dúvida, mais uma vez, coloque aqui embaixo do vídeo. Também vou disponibilizar essa planilha para você, caso você queira aplicar também aí no seu escritório, colocar debaixo aqui de download. Acho que o restante não tem nenhum mistério, é um PPT com as imagens, não tem nenhum template assim para te passar que vai te servir, mas é mais você pegar esses temas do que é importante você colocar e como se faz tudo isso. Se você, mais uma vez, tem um escritório físico, aí é você definir como é que você vai fazer essa revisão. Se você vai imprimir, vai fazer as anotações, se você vai chamar a sua equipe e vai explicar para a sua equipe ali, ou se você vai na mesa da pessoa que está desenvolvendo aquele trabalho, senta ali do lado dela, abre o arquivo e vai revisando. E aí é muito do que você prefere também, e é teste. Pode ser que de um jeito não funcione legal, você teste de outra forma, mas o importante é não ficar pulando de galho em galho, cada hora revisar de uma forma, isso gera uma bagunça, uma desorganização que não é legal, tá bem? Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.